Olá, 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 boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta live. Espero que todos estejam a gozar de boa saúde. Faço essa live para apresentar-vos aqui algumas inquietações, acerca da imigração. Para você que acaba de chegar aí, eu dizia, para você que acaba de chegar, partilha a live, porque a live vai ser muito interessante. Hoje vou falar acerca da imigração, vou falar acerca dos imigrantes na diáspora. Eu, em particular, sou uma imigrante, sou moçambicana e estou na Europa, concretamente em Portugal. Eu tenho visto algumas palavras, algumas atitudes que muitos não trazem à tona, mas era importante abordar esses assuntos para que pelo menos se consciencialize as pessoas do mal que estão causando. Porque quando nós nos calamos diante de uma situação, é porque nós gostamos. Qual é a esposa que recebe porradas do seu marido e fica calada, enquanto ela não gosta disso, enquanto ela sabe que isso não é bom, isso prejudica ela? Então, se nós ocultamos algumas verdades, é porque nós gostamos. Quando nós ocultamos alguns acontecimentos, é porque nós gostamos, estamos a apoiar, estamos a dar força para que aquilo continue. Irmãos, tomem coragem e falem a verdade. Não tenham medo de nada. Afinal de contas, a boca foi feita para falar. Então, algumas palavras tipo volta para tua terra, macacos, preguiçosos, bandidos, a gente ouve aqui pelo simples fato de termos saído dos nossos países em busca de melhores condições. Alguns nem porque estavam tão piores nos seus países de origem. Outros porque realmente estão a precisar de uma vida melhor. Alguns porque precisam de um nível acadêmico. Alguns porque simplesmente precisam melhorar nas suas finanças. Alguns são empresários, alguns têm negócios. Mas a gente sempre ouve palavras do tipo volta para sua terra, macaco, bandido, preguiçoso. É assim como nos tratam, é assim como nos olham, é assim como nos consideram. Uns bandidos, uns preguiçosos, uns macacos, uns perigosos, talvez fora da lei. Mas a gente, quando chega aqui, a gente dá o melhor de nós, a gente contribui para o desenvolvimento do país. E para quem está a morar na Europa, concretamente em Portugal, sabe que as coisas não são fáceis, está tudo caro.
sabe que o salário já é contabilizado, ainda tem que pagar segurança social. Para quem vive aqui, sabe que a vida aqui não é fácil. Mesmo assim, nos chamam de macacos, bandidos, preguiçosos. Essas mesmas pessoas, quando vão para os nossos países, são bem acolhidas. O africano é muito acolhedor, muito acolhedor. A gente acolhe chineses, acolhe nigerianos, acolhe portugueses, acolhe brasileiros nos nossos países. Mas, quando é nossa vez de migrar para os países deles, aí nós somos bandidos, aí nós somos preguiçosos, somos macacos, toda sorte de nomes feios e vergonhosos nós somos dados. Alguns aqui sofrem maus tratos e não falam, normalizam. Mas eu não normalizo, não vou me calar diante dessas coisas. Afinal de contas, toda pessoa tem um direito à vida em qualquer lugar onde a pessoa decide estar. Nós devemos respeitar as pessoas. É o mínimo que nós podemos fazer, independentemente da pessoa seja negra, branca. O respeito mútuo é o mínimo que nós podemos oferecer para as pessoas. Gente, essa situação de racismo é uma coisa muito séria que nós nos calamos, mas não devíamos. Eu vou vos falar de um episódio que me machucou bastante no dia de hoje, há horas atrás. Eu fui para uma entrevista de trabalho, para uma clínica que cuida de idosos, e lá fui eu. Chegando lá, toquei a campainha, ninguém estava por perto a me ouvir. Bati o portão, ninguém respondeu. E aí passou uma idosa. Eu cumprimentei: senhora, boa tarde. Ela simplesmente ficou fria e fingiu que não estivesse a me ouvir. Eu de novo repeti, para perceber se realmente ela não ouviu ou estava a ignorar. Cumprimentei de novo. Boa tarde, senhora. Ela olhou para mim assim, de baixo para cima. Virou os olhos, continuou andando. Cumprimentei ela da terceira vez. Quanta ignorância! Só para ver. Eu fiz isso só para confirmar se a pessoa ouviu realmente ou não, ou se estivesse a ignorar realmente ou não. E a verdade é que a pessoa foi ignorante e foi bem rude e foi bem clara que ela não fala com preto. Porque ela olhou para mim, viu-me muito bem e disse: não, eu não vou responder a esse tipo de gente. É o que eles dizem. E foi-se embora. Isso é muito triste. É muito triste. Vocês não têm ideia do que os nossos irmãos, aqueles que trabalham nos lares de idosos, não têm ideia daquilo que aquelas amas sofrem, as que cuidam de crianças. Vocês não têm ideia. Não têm ideia do quão difícil é lidar com essas pessoas. Pessoas frias, pessoas sem amor, pessoas... Eu não sei se essas pessoas são magoadas ao ponto de serem tão duras assim com os outros. Mas essa situação é muito triste. E esse assunto deverá ser um assunto que a gente
não tenha medo de falar. Porque, mais uma vez eu digo, aquilo que a gente não gosta, a gente deve falar para consciencializar as pessoas que nós estamos vendo o que está a acontecer e não aceitamos isso. Então, por que eles têm o direito de vir nos nossos países e serem bem recebidos, serem bem tratados e nós não? Por que eles devem ser privilegiados e nós não? Por que há essa diferença? Por que as coisas são assim? Por que isso chegou nesse nível? Às vezes está lá algum patriota seu vendo essa situação, mas não faz nada. Não faz nada. Isso dá o quê? Dá mais força às pessoas de continuarem com essas atitudes. É que nós somos tão medrosos que qualquer coisa nós já ficamos receosos e, ao invés de defender os nossos irmãos que estão passando por essas coisas, nós nos colocamos à distância e fingimos que não vimos nada. Cheguei em casa, contei isso para as pessoas e falaram: olha, seja bem-vinda a Portugal. Infelizmente aqui tem dessas. E você ainda vai presenciar situações assim. E todas as pessoas que são boas. Então, cadê o amor ao próximo? Pelo que eu me recorde, quem trouxe a religião para a África foram eles. E por que eles não são praticantes? Nos ensinaram a amar o próximo, mas por que eles não amam? Será que eles não trouxeram isso mesmo só para colocarem-nos na escravidão mental? Isso é mais uma questão que nós devemos nos fazer. As pessoas que nos trouxeram religião à África são os menos praticantes. As pessoas que trouxeram o cristianismo para a África são os menos praticantes. Por que isso acontece? São pessoas tão frias, que a maior parte delas até vai à igreja, ouve a palavra. A maior parte ouve aquilo que está escrito na Bíblia, sabem cada escritura. Amai ao próximo como a si mesmo. Mas eles só amam o branco. O negro não é digno de amor. Eles só amam ser semelhante. E o outro não é digno de amor. Sabe, isso é muito constrangedor. Nós não viemos aqui para roubar nada de ninguém. Mas às vezes você pode estar a caminhar na rua normalmente e vai deparar com pessoas e vão se afastar de ti com medo, como se você quisesse assaltar aquelas pessoas, como se você fosse realmente um criminoso. Isso é estranho. Principalmente de homens para homens, ou tanto faz de homens africanos para homens ou mulheres europeus. Isso acontece. Quando eles se cruzam, eles se afastam, porque acham que ele vai fazer algum mal, ou acham que ele é criminoso, ou acham que ele é algum bandido. Não é assim. Não é assim. Pelo fato da pessoa ser negra, ser africana, não significa que é bandido, não significa que é criminoso.
não significa que é um mal intencionado. Todos estamos aqui em busca de uma vida melhor, do mesmo jeito que os portugueses saem de Portugal para a França, para Moçambique, para Angola, para outros países, em busca de melhores condições de vida. Então, cada qual é livre de fazer o que quer. Por que ameaçam as pessoas emocionalmente? Por que maltratam as pessoas assim, desse jeito? O que nós vos fizemos que não tem perdão? Se a própria Bíblia diz que nós devemos nos perdoar para que nós sejamos perdoados, então significa que vocês são perfeitos, vocês não estão a falhar e nós é que somos os falhos e mesmo assim não merecemos perdão. Eu gostaria de entender que coisa tão grave é essa que o africano fez para ser tratado desse jeito. Então, eu acredito que essa questão não é só minha. Essa questão é de várias pessoas que simplesmente se calam, simplesmente não questionam, simplesmente não falam, não expõem as suas preocupações. Mas eu não. Independentemente se este vídeo vai alcançar o máximo número de pessoas ou não, o mínimo das pessoas que estão vendo, eu acredito que alguma coisa vai ficar. Enfim. Então é isso, gente. Só vim desabafar. Só vim dizer que não é fácil. Às vezes, alguns africanos aqui mostram a boa parte das coisas, mas no fundo tem uma ferida enorme por causa do desprezo, do racismo que eles passam. E ficam calados e tudo aquilo fica só dentro deles. E respeitam o imigrante. Respeitem o imigrante. Ele carrega várias coisas sozinho. É chato. É chato ser imigrante num país sem amor. E eu vejo um monte de casas abandonadas enquanto tem pessoas dormindo nas ruas. Mas se houvesse amor entre as pessoas, isso não ia acontecer. Eu vejo um monte de casas com árvores de frutas e eles nem arrancam, mas quando é um africano a ir pedir, meu Deus, o que vai ouvir? Ouvimos tanta coisa só por ir pedir algumas laranjas para matar a fome. Ouvimos tanta coisa. Eu fico me perguntando, mas por que esse ódio todo? Por que essa discriminação, esse racismo? Por quê? Mas a pessoa não consome. A pessoa só plantou e deixa as coisas caírem, apodrecerem. Mas quando tu vais lá para pedir, meu Deus, é um problema. Enfim. É isso, gente. Esse é o meu desabafo do dia de hoje. Fiquei tão mal, mas tão mal que eu decidi não. Eu tenho que falar. Eu tenho que abrir a minha boca. Independentemente
daquilo que vier pela frente. Falei. E ficarei em paz. Porque afinal de contas eu falo isso porque eu gostava de entender os motivos. Às vezes você nunca viu a pessoa nunca te fez mal, a pessoa está sendo educada contigo. Você trata essa pessoa como se fosse um criminoso, como se já tivesse te feito algum mal. Isso é tão horrível, sabe? Pronto. Eu vou terminar aqui o meu vídeo. Você que acaba de chegar, por favor, veja o vídeo do início até o fim. Você vai entender do que eu estou falando. Que não dá para estar a repetir tudo que eu falei. É só ver o vídeo do princípio até o fim de novo, ok? Vai entender. E tchau, continuação de uma boa noite, boa tarde ou bom dia, de acordo com o lugar em que esteja nos acompanhar. É isso. Vamos nos apoiar e vamos falar, vamos expressar aquilo que nós sentimos, aquilo que nós vemos. Porque só assim, não digo que podemos mudar o mundo, mas podemos fazer alguma diferença. Isso é o que importa. Então, beijos e bênçãos.